Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Certo. Eu estou com um problema na minha câmera. Eu creio que daqui a pouco eu já consiga resolver. Adriana, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Dá para a gente começar, né, Adri? Acho que pode ser. Uhum. Então fica à vontade, Adriana. Boa noite para vocês. Hoje eu vou prometer que eu não vou falar até as 10, tá, André? Eu estou quase sem foco, quase que eu cancelei hoje. Estou com muita dor de garganta. Chegou próximo das 10. Hoje eu vou prometer que eu vou falar bem pouquinho, tá? Tá bom. Obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom estar com vocês, né? Trocando experiência. E hoje é uma troca de experiência mesmo, né? Porque nós vamos falar sobre serviço de convivência para a primeira infância. E para nós também é um serviço relativamente novo aqui em Cascavel. Nós começamos a atender em 2022. Eu sei que muitos municípios já começaram esse atendimento também, mas se na modalidade 2 eu digo que a gente tem muitas dúvidas, na modalidade 1, que é a primeira infância, acho que as dúvidas são maiores ainda devido às especificidades desse atendimento, né? Então, hoje eu preparei alguns slides falando basicamente, assim, o básico mesmo do serviço de convivência para esse ciclo de vida, né? E depois, acredito que conforme a gente foi falando da modalidade 2, mais adiante a gente pode, né, voltar a falar sobre essa modalidade, né, falando um pouco mais das especificidades ali. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, André, só um pouquinho. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Não. Deixa eu ver aqui. E agora? Ainda não. Oh, meu Deus. Peraí. Ah, sim, começou. Começou? Ah, então tá. Tá começando. Apareceu. Então, assim, pessoal, eu coloquei ali um ponto de interrogação, porque é justamente isso que a gente tem escutado muito, né, nos municípios que começou a atender o serviço de convivência para a primeira infância. Então, como a gente já conversou no outro encontro, nós temos várias modalidades do serviço de convivência. No último que eu conversei com vocês, nós falamos da modalidade 2, né, que são crianças de 6 anos até adolescentes de 15 anos. E hoje nós vamos falar da modalidade 1, que é o serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos, também conhecido, chamado em alguns locais, como a primeira infância. Lembrando que dentro desse serviço a gente faz um recorte ainda de idade para o atendimento da primeiríssima infância, que aqui nós elencamos de 0 a 2 anos, e daí a partir de 3 anos nós trabalhamos como primeira infância. Por que a gente faz essa divisão também? Porque uma criança de 0, né, bebê a 2 anos, as especificidades para a gente poder trabalhar com ela é muito diferente de uma criança que já tem 3, 4, 5 anos. Então, por isso que nós dividimos os nossos grupos dessa forma. Então, hoje, na unidade que eu trabalho, nós temos 6 grupos. 2 grupos são considerados primeiríssima infância, de bebezinho, quando nasce, até 2 aninhos. E nós temos 4 grupos de primeira infância, que daí vai dos 3 anos até completar 6 anos, né? Eu sempre gosto de iniciar dizendo assim, o que não é o serviço, né? O que não caracteriza o nosso serviço. Se eu conseguir passar aqui, André, meu Deus, espera aí. Eu acho que a minha internet também tá ruim, peraí. Não passou, né? Não. Ele não está no modo de apresentação, sabe? Não, peraí. E aonde que eu vejo isso, André? Me diga. Embaixo, onde está aí na tela, anotações, Sei, peraí. comentários, daí tem uma telinha, né? Você clica nessa telinha embaixo. Tô clicando, mas acho que é a minha internet. Ah, tá. Será que sair, vou parar a apresentação e começar novamente? Peraí, só um pouquinho.
Deixa eu chamar o meu ajudante aqui, peraí. Leonir, pede para o João vir aqui fazer um favor. Deixa eu pedir para o meu filho de 13 anos para me ajudar. Ele é perfeito, eles resolvem. Me ajuda aqui um pouquinho, por favor. Por que eu não estou conseguindo apresentar aqui? Dá uma olhadinha aqui para mim. Compartilhar a tela? É. Uhum. Mas tá compartilhando. Mas não está aparecendo lá. Aqui, ó. Mas não está aparecendo. Não é do pai. Pera aí. Pergunta pra ela se tá aparecendo. Está aparecendo, Andréia? Sim, só que ele não tá naquele modo que fica a tela toda. E agora? E agora? Não. Gente, mas para mim está aparecendo. Só um pouquinho. Pera aí. Deixa eu ver como você compartilhou aqui. É. Calma aí, vou parar aqui. Agora, pergunta pra ela se tá E agora? entra na tela cheia. Aqui? Sim, tava cheia agora. Cheia? Opa, ótimo. Então vamos voltar aqui. Eu digo que não tem nada que eles não consigam arrumar pra gente, né? Ai, tá. Então, eu estava dizendo assim, eu sempre gosto de iniciar falando assim, o que o nosso serviço não é, que eu acho que fica mais claro para nós, quando a gente consegue entender o que ele não é, para depois a gente falar exatamente quais são as características do nosso serviço. Então, eu coloquei algumas imagens para a gente dizer assim, ó, o serviço de convivência para essa faixa etária, ele não é um CMEI, um Centro de Educação Infantil, ou as chamadas creches, né? Não é também uma pré-escola, não é apenas um espaço de recreação e muito menos um espaço de brinquedoteca. Não que a gente não vai ter dentro do serviço de convivência para a primeira infância alguns elementos da brinquedoteca, da própria recreação, né? Algumas atividades que você pode até ser vista em algum centro de educação infantil, mas o nosso serviço não é isso, né? O serviço de convivência, ele é um espaço protegido, ele é um espaço e um momento protegido de convivência e interação e trocas afetivas. E com quem que são essas trocas afetivas, né? Justamente com o seu cuidador. Porque uma das especificidades do serviço de convivência para esse ciclo de vida é a presença de um cuidador, que geralmente é alguém da família, mas não necessariamente. Então, por isso que a gente diz que ele é um espaço de convivência e interação, porque dele faz parte também, além da criança, um adulto cuidador, que é a pessoa de referência, que não necessariamente vai ser a mãe, o pai, a avó. Nós temos situações que é a babá que vai, que a mãe precisa trabalhar e deixa com alguém que cuida. Nós temos outras que são tias. Então, a partir do momento que a gente faz a inscrição no serviço de convivência, é claro que na hora da inscrição ali, é a responsável que faz toda a documentação, mas ela vai dizer, olha, eu trabalho nesse horário, né? A gente tem bastante famílias que trabalham em frigorífico aqui, quem vai vir com ele vai ser a avó ou vai ser a tia. Então, a gente tem essa sinalização. Então, quem participa do grupo da primeira infância é o cuidador, por isso que o nome é o cuidador, né? E não a mãe, o pai, o avô, a avó, enfim. Então, a gente sempre pensa assim também. Mas é um cuidador adulto? Geralmente, sim. Mas nós temos que pensar que dentro da primeira infância, a realidade nossa, acredito que de muitos também, não é diferente. Nós temos muitas adolescentes que são mães. E no caso de adolescentes, 16, 17 anos, que já são mães, elas não vão participar do serviço de convivência? Também, elas vão participar do serviço de convivência, se assim elas desejarem, né? Lembrando que essa adolescente, a gente precisa fazer um acompanhamento para que ela esteja na escola também, mas que ela tenha esse momento de interação e de proteção dessas trocas afetivas que pode ser feito dentro do serviço de convivência. Nós chamamos a primeira infância o período que abrange os 6 primeiros anos de vida. Então, que é essa fase primordial para um bom desenvolvimento da criança ou não. E lá em 2016, nós já temos a Lei 13.257, que é considerado o marco da primeira infância, né? O marco legal da primeira infância. Então, não é de hoje,
embora a gente tenha começado o serviço de convivência aqui em Cascavel em 2022, mas não é de hoje que se fala da importância, né, de se estabelecer políticas públicas para o atendimento desse ciclo de vida. Então, assim, se a gente pegar esse marco legal da primeira infância, vai estar estabelecendo princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas. E o mais importante é a gente entender que essa lei, ela vem para dizer assim também, que uma política por si só, ela não vai dar conta de atender todas as complexidades e as necessidades desse público chamado primeira infância. Então, por isso que é importante que haja a articulação, né, de diversas políticas, todas elas com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, que é trabalhar para o fortalecimento da capacidade protetiva das famílias e na proteção e promoção do desenvolvimento da criança. Por que todas as políticas têm que trabalhar juntas? Nós temos um costume, digamos assim, de que tudo que é necessário, de tudo aquilo que está faltando, precisa fortalecer vínculos, precisa encaminhar para outras políticas, recai sempre na nossa porta, né? Sempre na política de assistência social. Mas o que a gente tem que ter uma atenção? A partir do momento que eu tenho uma família, que ela está numa situação de vulnerabilidade grande, devido a uma situação, por exemplo, de moradia, de habitação, consequentemente, a proteção dessa criança, ela também vai ser uma proteção, talvez, negligenciada, não por vontade da família, né, mas sim pelas condições que ela se encontra também. Quando a gente fala da política pública de saúde, se ela deixa de atender as crianças, né, se ela não dá uma prioridade absoluta para a criança, a gente precisa entender que a gente está falhando também, essa política está falhando. Então, por isso que é importante a gente fazer essa articulação de dizer assim, olha, a criança é prioridade absoluta de todas as políticas, né? Não somente da política de educação e da política de assistência, que normalmente a gente vê muito isso, né? Ou a criança, ela é muito falada na política de educação, e, em segundo plano, ela é muito falada na política de assistência, que é onde nós estamos atendendo. Quais são as características gerais do serviço de convivência para a primeira infância? Se a gente for ler as orientações, ela não é muito diferente das características gerais da modalidade 2, por exemplo, né? Então, assim, ela tem algumas especificidades, mas ela é um serviço, né, compõe um conjunto de ações continuadas da proteção social básica, ela foi tipificada em 2009, ela foi reordenada em 2013, o serviço de convivência, ele realiza as atividades também em grupos, de forma coletiva, sempre constituída a partir do ciclo de vida dos usuários. O serviço de convivência, ele também é de forma complementar ao trabalho com famílias realizado pelo CRAS e pelo CREAS. O serviço também possui caráter preventivo, protetivo, proativo. A oferta deve garantir a segurança de acolhida, de convívio familiar e comunitário. É um serviço ininterrupto, ou seja, também não há período de férias, precisa ter uma equipe mínima, precisa de um planejamento, nós precisamos trabalhar a partir dos percursos, sempre olhando e se atentando ali para as questões dos 4 eixos que nós temos. Então, as características gerais dele basicamente as características gerais da modalidade 2. Porém, nós temos algumas especificidades. E uma delas é justamente a criança estar junto com uma pessoa que é o cuidador dela. Nós temos uma característica também, que a carga horária da primeira infância, ela é uma carga horária inferior à que nós trabalhamos na modalidade 2, que a gente vai estar falando ali um pouquinho mais na frente. Então, se a gente lembrar também, o serviço de convivência como um todo, ele tem os objetivos, né, gerais, e nós temos para cada ciclo de vida, para cada modalidade, os objetivos específicos. Eu não vou falar todos eles com você, até porque hoje eu não estou conseguindo falar muito. Mas se você ler cada objetivo desses específicos, você vai perceber que todos eles vai estar focando no quê? Né? Na família, nos vínculos familiares, no convívio familiar, valorizar a cultura dessas famílias, criar espaço de reflexões com essas famílias, independente se são as famílias biológicas, não, se são as famílias acolhedoras, mas todos os objetivos do serviço de convivência para esse ciclo de vida, ele está todo voltado para a questão dos vínculos familiares, né? Porque a gente tem uma concepção que, se os vínculos estão fortalecidos, a gente espera
que haja menos desproteção dessas crianças, né? Que haja menos violação de direitos. Por isso que tudo que a gente vai trabalhar dentro desse serviço, a gente vai trabalhar sempre olhando não só para a criança, né? Olhar para a criança no serviço de convivência da primeira infância é olhar primeiramente para a sua família. Como que se dá o acesso ao serviço de convivência da primeira infância? Também não é muito diferente do outro, né? Através do CRAS, por meio do PAIF, e por procura espontânea da família. Então, a família pode fazer essa procura espontânea também. No caso, se o serviço de convivência possui vaga naquele momento e faz a inserção dessa criança, na verdade, dessa família, né? Porque no serviço de convivência, uma especificidade é justamente essa também. A gente inscreve a criança e o seu cuidador. Então, se a Maria foi para inserir a sua filha Ana, nós vamos inserir no serviço de convivência a Maria e a Ana. Tanto é que lá na frente a gente vai ver também que esse serviço, uma das especificidades dele, é justamente ele ser um serviço que a gente diz que ele é intergeracional, porque dele participa o cuidador, né, que geralmente é um adulto, juntamente com uma criança. Só que a gente não pode perder de vista, quando a gente faz essa inserção de procura espontânea, né, da gente fazer a questão do referenciamento com o PAIF, com a nossa técnica de referência do CRAS. Então, não dá para a gente fazer a inserção diretamente no serviço, que nem no nosso caso, nós temos uma unidade própria, né, então a família chegou, nos procurou, a gente fez a avaliação, inseriu a criança. No próximo encontro com a nossa técnica de referência, a gente já tem que estar passando toda essa documentação, falando sobre essa família, para que ela faça também um atendimento, para verificar se essa família vai ser uma família para um atendimento de PAIF, um atendimento mais pontual, ou se essa família, no caso, é uma família para acompanhamento do PAIF. Então, a gente nunca pode perder de vista, né, esse referenciamento, que é o que faz com que a gente tenha complementariedade entre o serviço de convivência e o PAIF. A periodicidade do serviço de convivência para essa idade, ele também é um pouquinho diferente. Embora ele pode ser sequenciado, intercalado, também pode ser em dias úteis, feriados ou finais de semana, só que normalmente a carga horária é de até 1h30. E as orientações trazem para que a gente não se estenda demais, né? Porque normalmente quem é o cuidador, quando a gente insere, eles já falam para a gente, né? Olha, eu não posso ficar a manhã toda, eu não posso ficar a tarde toda. Então, o ideal é que a gente combine com esse grupo também, né? Com esses cuidadores, qual é a melhor carga horária, mas as orientações trazem para nós que até 1h30, considerando também a questão de alimentação. Então, no nosso caso, nós servimos a alimentação pensada também para essa faixa etária. Então, dentro dessa 1h30, nós temos que pensar também essa questão da alimentação. E recomenda-se que os grupos se reúnam a cada 15 dias, porque se entende que se você for se reunir, por exemplo, uma vez ao mês, se torna mais difícil, né, a vinculação desses grupos, dos adultos, né, dos cuidadores, porque, assim, o que acontece? Esse grupo, a gente tem, assim, bastante desafio da primeira infância, porque os maiores da modalidade 2, eles vão praticamente todos sozinhos. Da primeira infância, se o cuidador não vai, não tem como a criança ir. Então, a gente sempre diz assim, que nós atendemos uma vez por semana, todos os grupos uma vez por semana. E a orientação traz que seja pelo menos a cada 15 dias, visto que períodos maiores dificulta essa vinculação. E eu acredito que dificulta mesmo, gente, porque mesmo sendo semanal, a gente tem uma dificuldade bem grande de vinculação dessas famílias, por N motivos que depois a gente vai discutir um pouquinho mais. Quem que é o público do serviço de convivência, né? Também não é muito diferente da modalidade 2. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos o público que a resolução de 109 de 2009 traz para nós, né, que é a tipificação, e do lado direito nós temos o que a resolução 1 de 2013 traz para nós, que é o público prioritário. Eu sempre também, sempre dou uma atenção maior no sentido que, muitas vezes a gente fica tão atrelado a esse público prioritário, claro, ele é o prioritário para nós, né? Mas o que eu percebo? Às vezes a gente fica tão atrelado a ele, até porque aqui envolve, a gente sabe, questões de recursos também, né? Que a gente esquece de dar uma atenção para o público que está ao lado. E quando a gente faz a leitura desse público que está ao lado, a gente precisa compreender que se a gente não der uma atenção muito especial para ele, pode ser que ele se torne um público prioritário, assim, muito em breve, né?
Então, a gente sempre olha para o prioritário, o próprio nome diz, ele é uma prioridade de atendimento, mas que a gente não esqueça de olhar para as crianças do público também preferencial, digamos assim. Então, a gente precisa estar sempre linkando, né, um público com o outro, mas esse é o público que nós precisamos atender dentro do serviço de convivência para a modalidade 1. Lembrando que, muitas vezes, a gente pensa que dentro da modalidade 1, praticamente não existe um público prioritário, né? E é um engano nosso. Pelo menos aqui no nosso município, praticamente 80% do público prioritário, ele está na situação de prioridade de vivência de violência ou negligência. Então, veja bem, por isso a importância desse serviço, né? Que ele não é um serviço da educação, ele tem outros objetivos, e o objetivo maior é justamente fortalecer esse vínculo entre o cuidador e a criança para que a gente evite essas violações de direitos. Então, o que é o serviço de convivência, né? Falando assim de uma forma mais geral. Esse serviço ele é uma estratégia de apoio e estímulo aos familiares que cuidam das crianças, né? Buscando contribuir para a melhoria da qualidade da relação entre eles e para a consolidação de vínculos mais protetivos. Como eu disse anteriormente, se eu tenho vínculos mais protetivos, a gente espera que nós tenhamos menos violação de direitos. Então, tudo que a gente trabalha dentro do serviço de convivência é sempre nesse viés de fortalecimento de vínculos, de afetividade, de uma parentalidade positiva. Tanto é que as diretrizes do serviço de convivência para essa modalidade, uma delas é justamente a promoção de uma parentalidade mais positiva. E o que é essa parentalidade positiva, afinal de contas, né? Nada mais é do que a oferta, né, a provisão de cuidados, seguranças e afetividade do adulto para a criança. E é isso que reforça os vínculos entre eles e promove seu desenvolvimento integral. Então, muitas vezes, dentro do grupo de serviço de convivência, o que a gente percebe? Falando da nossa realidade, porque, assim, o que acontece? Se você atende realmente um público prioritário, você vai encontrar várias situações de vulnerabilidade, não só vulnerabilidade material, mas principalmente vulnerabilidade relacionais. Dentro do serviço de convivência, isso é muito nítido. As questões de vulnerabilidades relacionais não se dá só entre o adulto e a criança, mas essas vulnerabilidades relacionais é muito evidente, muito latente no adulto com o outro adulto. Então, nós temos vários conflitos de uma cuidadora com outra cuidadora. Elas moram no mesmo território, então elas têm alguns conflitos, e ali dentro do serviço de convivência, muitas vezes a gente precisa mudar de grupo até que a gente consiga fazer um trabalho para que elas tenham também essa reciprocidade entre elas. Então, quando a gente fala da parentalidade ali, a gente está falando, né, do adulto cuidador com a sua criança, mas a gente não pode perder de vista que nós temos muitas dessas questões de vulnerabilidades relacionais dentro desses grupos de serviço de convivência. Porque na modalidade 2, né, gente, é mais simples se a gente parar para pensar. O orientador, o educador, o oficineiro, nós estamos apenas com a criança em atendimento. Nessa modalidade, nós estamos com a criança e com o seu cuidador. Nós temos cuidador ali que são muito jovens, como eu falei, pode ser uma adolescente de 17 anos, 16 anos, como nós temos uma mãe de 29, 30, como nós temos uma avó de 60, 70 anos. Então, são gerações diferentes dentro de um grupo também, que a equipe precisa saber como trabalhar para que realmente a gente consiga fazer essa vinculação dentro do grupo de serviço de convivência dessa modalidade. Então, as diretrizes que eu falei para vocês, da primeira infância, nós temos 3 diretrizes. Deixa eu só falar para vocês, gente, essas fotos são fotos todas das nossas atividades, tá? Todas elas têm o termo de uso de imagem, tá? Que isso é importante da gente também tá lembrando dentro de um serviço de convivência dos instrumentais que são necessários, né? Das documentações que é importante que a gente tenha o hábito de fazer. Então, todas essas fotos, tá? A gente faz várias apresentações no município. Todos os usuários, ao ser inserido no serviço de convivência, na hora da inserção, nós temos alguns instrumentais, e um deles é o termo de uso de imagem, né? E temos também o termo LGPD, né? Que também hoje é obrigatório a gente estar fazendo. Então, assim, dentro das diretrizes do serviço de convivência, são 3, que é a ludicidade,
que é a promoção de uma parentalidade mais positiva e a troca de experiência entre eles. Então, quando a gente está num grupo de serviço de convivência, na hora de fazer o planejamento, ele não é tão simples assim, ele é muito complexo, né? Porque você não está desenvolvendo apenas uma brincadeira, você não está desenvolvendo apenas uma recreação, apenas uma pintura, mas você está desenvolvendo ao mesmo tempo a ludicidade, você está desenvolvendo essa parentalidade e essa troca de experiência. E essa troca de experiência ocorre entre as crianças e os seus cuidadores, e entre os próprios cuidadores. Então, quando você começa a desenvolver algumas atividades, por incrível que pareça, você percebe que muitas cuidadoras, a própria imagem demonstra ali, depois elas relatam para a gente, que elas não tinham o costume de brincar com as crianças, porque para elas brincar não era importante, ou elas estavam em casa sempre em função de alguma coisa da casa, de lavar, passar, levar outros filhos para ser MEI. Então, assim, quando a criança pedia para brincar, elas falavam que não tinham tempo. Então, ali no serviço de convivência, é o momento da gente desenvolver atividades que potencializem essas interações entre elas. E aí que vem também o X da questão, né? Se eu tenho uma mãe de 18 anos e eu tenho uma avó de 70, qual atividade que eu vou conseguir proporcionar para que eu possa fazer com que todas elas interajam, né? Uma de 18, uma de 70 e a criança ali de 4, 5 anos. Então, na hora de fazer esse planejamento, ele precisa ser muito pensado e muito discutido com a equipe também. Então, são brincadeiras, são momentos de interação simples, né? Como ali do lado, ali, ó, na grama, fazendo uma pintura. Então, assim, essas mães depois relatam para a gente que elas começaram a fazer isso em casa, até mesmo brincar na natureza, coisas que elas não faziam. Então, com o tempo, a gente consegue ver realmente alguns resultados positivos que foi construído dentro desse serviço, né, da primeira infância. E todas essas diretrizes, a gente traz para a gente assim, que as atividades, né, precisam ser aquelas que potencializam o desenvolvimento físico e mental da criança e estimulem as interações sociais entre ela e o seu cuidador, como eu já falei, entre as próprias crianças e a troca de experiência entre os cuidadores. Então, todas as atividades precisam ser pensadas dessa forma, né? Entre as crianças, entre elas e os seus cuidadores, e os próprios cuidadores também precisam estar envolvidos. Então, esses ambientes da primeira infância, a gente tenta fugir um pouco também de um ambiente de cara escolar, sabe? Então, normalmente não tem mesa, normalmente é mais tatame, alguns brinquedos estão no chão. Quando a gente monta a mesa, então, é feita uma atividade pensada para que faça essa utilização. Então, a cada encontro, a gente sempre orienta a equipe para que aquela sala também seja modificada, para que a criança não chegue sempre no encontro e encontre os mesmos brinquedos, a mesma organização da sala. Nós fazemos muitas atividades em espaços externos também, na natureza, criança com terra mesmo, brincar com barro, e a gente vai trabalhando com as famílias da importância disso para a fase de desenvolvimento dessas crianças, né? Por que não pisar na grama? Né? Por que não brincar com terra? Por que não brincar com água? Então, a gente vai trabalhando todas essas questões com essas cuidadoras também. Então, nós fazemos conversações, brincadeiras, musicalizações, contação de história, e todos os demais a fazer, sempre com o intuito de fortalecimento de vínculos entre eles, né? E a questão da afetividade e do cuidado, e, consequentemente, prevenindo as situações ali de violações de direitos, violência doméstica, negligência, trabalho infantil. Então, todas as atividades são pensadas nesse sentido de fortalecimento de vínculos. Aqui eu já conversei com vocês, né, que eles são considerados, os grupos da primeira infância são considerados intergeracionais, porque deles participam as crianças e o seu cuidador. Inclusive, lá no CISC, no lançamento do CISC, a gente faz a inserção da cuidadora, né, da pessoa cuidadora, e da criança, por isso que ele é considerado um grupo intergeracional. Diferente da modalidade 2, que as orientações trazem que os grupos eles podem ser compostos até 30 usuários, para a primeira infância, as orientações trazem que o grupo, para que a gente possa manter uma qualidade na execução desses grupos, ele tem que ser de, no máximo, até 20 participantes. Contudo, 20 participantes sendo 10 crianças e 10 cuidadores.
Então, nós já tivemos grupos aqui na nossa unidade que tinha 3, 4 cuidadoras. Por quê? Cada uma delas tinha 3, 4 crianças em idade para a primeira infância. Essa é uma dificuldade nossa também, porque muitas das nossas cuidadoras, das nossas mães, elas têm filhos tanto da idade de primeiríssima infância, digamos lá com 1 aninho, como da primeira infância, 4, 5 anos. Então, você precisa reformular a tua forma de atender, porque essa mãe, ela não vai ir um dia com o bebê e outro dia com o de 4 anos. Até porque se ela vai um dia com o bebê, ela precisa levar o de 4 anos. No outro dia, se ela vai com o de 4 anos, ela precisa levar o bebê. Então, a gente precisa olhar para todas essas especificidades, porque o que está posto nas orientações, a gente precisa trazer para a nossa realidade e entender como está o nosso território, né? O meu território, eu consigo desenvolver grupos só de primeira infância? Ou eu tenho que mesclar primeiríssima com primeira? Então, todas essas possibilidades também é possível da gente estar reorganizando, não é que é uma regra, né? Claro que, se você consegue desenvolver um grupo de primeiríssima, sem que você coloque crianças de 4, 5 anos, é claro que você vai ter um resultado um pouco melhor. Mas isso não é uma regra, tá, gente? E como que a gente vai planejar as atividades do serviço de convivência? Da mesma forma que da modalidade 2, através dos percursos, considerando os eixos do serviço, os objetivos do serviço de convivência. E aqui as orientações trazem 2 possibilidades para nós de planejamento dos percursos. Que você pode planejar os percursos a partir dos eixos de forma sequenciada. Então, ou seja, eu vou planejar atividades de 3 meses. Então, o meu percurso de 3 meses vai ser o eixo eu comigo. Então, eu vou trabalhar todo o eixo eu comigo, todas as atividades, as competências. Terminou esse eixo, eu vou trabalhar o eixo eu com os outros. E assim, consequentemente, até terminar o 4º eixo. Então, ele pode ser dessa forma, em sequência, né? Cada eixo vai ter um conjunto de competências e os respectivos objetivos. Então, à medida que você vai encerrando as atividades de um eixo, você passa para o eixo seguinte. E a segunda possibilidade de planejamento são os percursos planejados a partir das vivências, né? Das vulnerabilidades, das demandas dos usuários. Então, são as vivências e as demandas desses usuários que vai determinar quais as competências, quais objetivos que a gente vai desenvolver durante o percurso. Então, se a gente voltar, só um pouquinho, se a gente lembrar da modalidade 2, eu sempre digo assim, nós aqui planejamos, a gente não faz eixo de forma sequenciada. Nós planejamos as nossas atividades, os nossos percursos, justamente dessa segunda forma aqui, a partir das vivências, das vulnerabilidades e das demandas que eles vêm trazendo para a gente. Então, é dessa forma que nós planejamos aqui. Mas existem as 2 possibilidades, e cada município, cada equipe, né, após sentar, analisar qual que é a sua demanda, as complexidades, seu território, vai poder definir de que forma que vai planejar esses percursos. No caderno, tem um caderno, tem o de orientação, né, e tem o caderno mesmo de atividades, né, e ali ele explica também, passo a passo, de como você pode fazer para desenvolver de forma sequenciada, e as demais de formas a partir das vivências e das vulnerabilidades dele, que você pode estar optando também. Nós temos, então, os 4 eixos, lembrando que o eixo da primeira infância já existe o eixo específico dele. Então, nós temos o eixo eu comigo, que ele é trabalhado tanto na primeira infância como para a outra modalidade, que vai se referir às competências pessoais de cada indivíduo, de cada cuidador. Presta bem atenção, ó, aqui a gente fala tanto da criança como do cuidador. Então, eles precisam desenvolver ou reforçar algumas competências, como, né, aprender com a experiência, autoconfiança, autocontrole, autoestima, justamente para que eles possam estabelecer, né, essas boas relações interpessoais entre eles. Aí nós temos o eixo eu com os outros, né, que vai se referir às competências relacionais e fundamentais para o convívio entre a criança, o cuidador, família e sociedade. Então, aqui a gente vai trabalhar competências como a comunicação, a empatia, a cooperação, a resolução de conflitos, respeito e sociabilidade. Então, todas essas competências nós vamos trabalhar dentro desse eixo.
Mas quem trabalha a partir das demandas, das vulnerabilidades e das vivências, no planejamento a gente consegue perceber que todos esses eixos, eles estão inclusos nesse planejamento, ele não está por eixo separado, né? Nós temos o eixo Eu com a Cidade, que propõe que os usuários se compreendam como cidadãos, sujeitos de deveres, de direitos, e aqui a gente tem como objetivo estimular as competências que mobilizam para a participação social, que é a participação ativa, o pertencimento, o viver em redes, a apropriação, direitos e deveres. Então, assim, os nossos usuários, infelizmente, eles não têm estímulos, né, muitas vezes, para que eles possam se sentir pertencente, não só aquele território, né, mas aquele espaço todo, a cidade, a sua sociedade, a sua comunidade. Então, é dentro desse eixo que a gente busca trabalhar todas essas competências com os nossos usuários. E o eixo específico da primeira infância, que é o eu com quem cuida de mim. E esse eixo também, eu sempre converso assim com a equipe que, embora ele seja o eixo específico da primeira infância, esse eixo ele cabe muito bem para a gente trabalhar em outras modalidades também. Por que eu não posso trabalhar eu com quem cuida de mim na modalidade 2, né? Com criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos? Por que eu não posso trabalhar esse eixo no serviço de convivência com idosos? Então, embora ele esteja como um eixo específico, né? Mas quando você vai fazer a leitura, quando você faz a compreensão, a gente consegue realmente entender que ele é um eixo que dá, sim, para a gente estar inserindo no planejamento das atividades das demais modalidades também. E esse eixo, ele se refere justamente às competências que precisam ser desenvolvidas, primeiramente, entre os cuidadores. Por que a gente diz entre os cuidadores primeiro? Que é justamente o que eu falei anteriormente para você. Olhar para o atendimento da criança da primeira infância é a gente olhar também para a sua família, né? De que forma essa família vive? Quais são as vulnerabilidades dessa família? Quais são os acessos a serviços públicos que essa família tem? Essa família tem acesso à saúde, essa família tem condições de moradias dignas, da própria alimentação. Então, assim, a gente precisa olhar para essa família, porque muitas vezes, dentro do serviço de convivência, a gente quer trabalhar essa questão da parentalidade positiva do adulto com a criança, a gente quer trabalhar essa questão da função protetiva da família, mas a gente esquece que se a gente fizer realmente uma escuta ativa dessas famílias, principalmente ali na hora de você inserir ela no serviço, você vai conseguir compreender que ela teve ausência de tudo isso, né? Ela teve vivência de violência, de negligência, de moradia, de habitação, de escolarização, então ela teve todas essas ausências, e hoje a gente cobra dela que ela provenha isso para as crianças, né? Então, por isso que olhar para a criança da primeira infância, você precisa olhar primeiro para a família, porque dentro do grupo da primeira infância, quando você começa a desenvolver ali as atividades, muitas vezes você precisa parar, enquanto a educadora está ali com as crianças, e a gente precisa fazer a escuta daquelas mulheres. Eu digo daquelas mulheres porque praticamente nós tivemos até hoje 2 homens que participaram do serviço de convivência, inclusive um deles é esse que está na foto, que ele ainda consegue ir, uma vez ou outra ele ainda vai, ainda no serviço de convivência. Mas, na sua maioria, são mulheres, né? E mulheres solos, com 4, 5, 6 filhos, né? Então, a gente precisa fazer a escuta dessas mulheres, entender as demandas delas, muitas vezes fazer um atendimento particularizado junto com o pai, fazer vários encaminhamentos necessários para essa mulher, para que daí a gente comece a trabalhar com ela as questões, né, de afetividade, de cuidado que ela precisa ter com a sua criança. Então, assim, a partir da sua ação, da atenção e exemplo, essas atividades precisam possibilitar a aquisição por parte das crianças de competências pessoais e relacionais. Então, aqui a gente vai trabalhar competências como... Deixa eu achar aqui, gente. Comunicação afetiva, definição de limites, demonstração de afeto e cuidado, estabelecimento de rotina, estímulo positivo e brincadeiras. Aí a gente pensa assim, se eu tenho uma família que foi desprovida de tudo isso que eu estou falando, que ela precisa ter com essa criança, como que ela vai conseguir fazer essa entrega para a criança, né? Definição de limite, gente, é uma coisa que praticamente não existe nos nossos grupos por parte da família com a criança.
Então, nós precisamos trabalhar essas questões de definição de limites com elas também. Demonstração de afeto e cuidado, praticamente, essa demonstração de afeto e cuidado parte da criança com o cuidador. Dificilmente ao contrário, né? Então, é a criança que vai demonstrar, que vai dizer ali, né, que ela precisa de cuidado, de afeto, que ela está com fome, que ela está com sono, que ela está com frio. Estabelecimento de rotinas também praticamente não se tem. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, ó, primeiramente, com o cuidador, e não com a criança. Então, a gente trabalha o cuidador para que, consequentemente, ele consiga minimamente devolver isso para sua criança e, assim, realmente ter uma função de pai, de mãe, de cuidador que seja mais protetiva. Como que a gente provém, né, esse sentimento de cuidado, proteção, afeto, quando a gente desconhece esses sentimentos? Então, realmente, não é fácil. Então, a gente percebe que, na maioria dos encontros, elas pegam as crianças, assim, pelo braço, elas são mais enérgicas, elas falam de uma forma muito bruta com a criança, gritando. Na hora da própria alimentação, a hora da nossa alimentação é o momento que a gente está ali também, que a gente observa, que é o momento que a gente tenta trabalhar com elas, delas servirem essa alimentação, que tem crianças que ainda não comem sozinha, né? Então, todo esse momento faz parte, né, da gente estar estimulando esse cuidador e essa criança para que eles consigam realmente fortalecer esses vínculos, né? Não da criança com o cuidador, como eu disse, né? Mas, na maioria das vezes, do cuidador com a criança. Aqui em Cascavel, teve um projeto, está tendo ainda, na verdade, eu acredito que os demais serviços também vão acabar aderindo, que é o projeto Familiação. Então, ele é um projeto que foi desenvolvido dentro dos grupos da primeira infância, mas que traz para o serviço de convivência a função do homem, do cuidador. Então, esses encontros foram desenvolvidos à noite, porque a gente sabe que durante o dia fica mais difícil para esses homens participarem. E é um projeto que tem dado super certo. Então, esses homens participam, porque é importante que a gente fale com esses homens, né, da sua função enquanto pai, da sua responsabilidade enquanto pai. Porque a gente percebe que toda essa responsabilidade recai somente para a mulher. Muitas vezes porque, olha, mas ela fica em casa, eu trabalho fora, e a gente tenta mostrar para eles que, independente se ela trabalha fora ou não, ele precisa ter a contribuição dele enquanto cuidador dessa criança também. Nos grupos nossos da primeira infância, nós temos também, basicamente, 90%, como eu falei antes, de mães solos, né? Então, nós não temos ali o pai presente. Então, muitas vezes o pai não mora próximo, aquela mulher teve teve 3, 4 filhos, né? E um é de um pai, o outro já não está mais junto. Então, nós temos várias situações que, no nosso caso, a gente já fez ali um levantamento, não possibilitou a gente desenvolver esse projeto ainda. Mas, dependendo do território, nesse território que está sendo desenvolvido, realmente ele está tendo, assim, um resultado muito positivo. Aqui eu já conversei com vocês, né, que olhar para a criança é também olhar para a sua família. Então, por isso que o serviço de convivência para esse ciclo de vida, ele também visa desenvolver atividades com as famílias. Então, não é a família levar a criança, soltar a criança ali, e ela não participar, ela não interagir, ela não conversar, ela não trocar experiência, ou ela deixa a criança ali no tatame, na atividade, ela sai para fora, né? No início até acontecia isso. E a gente foi aos poucos, né, tentando interagir com essas famílias, para ela que muitas queriam chegar ali, deixar a criança como se fosse uma creche e ir para casa. Então, muitas, inclusive, a gente nem conseguiu inserir, porque elas querem deixar a criança e buscar, digamos, no final da tarde. E a gente sempre diz que serviço de convivência para essa modalidade não é dessa forma que deve ser desenvolvido. Eu já conversei com algumas colegas que têm feito o serviço de convivência dessa forma, apenas o atendimento da criança. E uma vez ao mês faz um atendimento coletivo com o cuidador. Isso não se caracteriza serviço de convivência. O serviço de convivência para esse ciclo de vida é cuidador e criança. Momentos, claro, né, até coloquei em vermelho ali, pontuais, de encontros entre apenas as cuidadoras ou apenas as crianças, é possível, né? A semana passada mesmo a gente desenvolveu um momento de encontro só com as cuidadoras, né? Que foi um pessoal que foi falar sobre primeiros socorros, e na sala ao lado estavam as crianças.
Tanto é que a sala ficava aberta, porque aquela criança, a todo momento, se ela quisesse ir até a sua cuidadora, ela tinha esse livre acesso. Mas, assim, não dá para você planejar o serviço de convivência, como ele deve ser planejado, com atendimento da criança com seu cuidador apenas uma vez na semana ou quinzenal. Ele precisa ser, sempre que você desenvolve o grupo, precisa estar junto. Aí vem uma pergunta que muitos fazem para nós. Tá, mas a mãe falou que se eu não inserir sua criança, ela não vai vir. Gente, nós precisamos buscar outras estratégias para que a gente consiga fazer esse atendimento. O que não dá é para a gente aceitar o atendimento da criança sozinha, porque aquela mãe precisa trabalhar. Porque isso não caracteriza serviço de convivência. Então, a gente está descaracterizando o nosso serviço. Vai chegar um momento que nós vamos ter várias crianças dentro de um serviço de convivência, como se fosse um CMEI. Nós não somos um CMEI, nós não temos diretrizes da educação. Então, se a gente não se atentar, é isso que vai acabar acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar com as famílias é qual a especificidade do serviço de convivência para esse ciclo de vida e da importância dele. E caso essa família não possa participar devido a alguma situação, a gente precisa buscar outras estratégias, mas nunca aceitar a criança sozinha, até porque nós precisamos entender também que nós temos uma equipe, né, de nível médio, até nós técnicos, eu mesmo sou pedagoga, mas assim, nós precisamos entender que quando a gente vai atender essas crianças, tudo deve ser diferente, é desde um móvel na sala que você tenha, é desde uma tomada que não está protegida, é desde um piso que pode ser mais liso, é desde uma quina que possa estar ali num banco. Então, você tem que ter um olhar para todos esses cuidados que uma criança que começou a engatinhar precisa ter, né? E nós temos na primeira infância inúmeras crianças que estão começando a engatinhar. Então, a gente precisa ter esse olhar também, porque senão a gente acaba colocando em risco as crianças e a equipe também, né? Por fazer um atendimento que não é condizente com aquilo que ela está preparada para fazer. Agora, diferentemente, se aquela criança está junto com o seu cuidador, porque o cuidador está ali justamente para cuidar, para prover, para interagir. Não é para deixar a criança sozinha ali e ir para fora da unidade, fazer qualquer outra coisa, ou falar, eu vou sair ali, eu já volto, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Eu trouxe para vocês alguns resultados que a gente teve o ano passado. Então, a gente começou em 2022, né? A gente trabalhou desde julho de 2022, e esses resultados nós tivemos aqui mais ou menos no meio do ano passado, que a gente fez uma avaliação dos grupos, dos momentos que a gente fez mais com as cuidadoras, de todos os atendimentos que a gente havia feito, tanto dentro da unidade, como atividades externas, atividades na comunidade, atividades em áreas da natureza, e a gente ficou muito feliz, porque a gente perguntava assim, o que mudou em você na relação com sua criança depois que começou a participar do grupo da primeira infância? A gente descreveu aqui da mesma forma que elas colocaram para nós, tá? Então, uma colocou assim, ó, prestar mais atenção nas conversas do meu bebê e também saber entendê-lo. Por quê? Porque no grupo da primeira infância, isso faz parte das atividades, né? De você estar ali conversando com aquela cuidadora, de mostrar para ela que é importante ela conversar com o bebê, porque ela acha que um bebê de 3, 4 meses, ele não fala, ele não entende, então não tem essa necessidade de conversar. Então, quando você começa a trabalhar isso com elas, quando você começa a levar livros para que elas possam fazer leitura para aquele bebê, então foi isso que ela relatou, né? E também saber entendê-lo. Muitas vezes a criança chorava, não era por frio, era por fome, às vezes não era por fome, era por sono. Então, assim, quando você vai fazer essas conversações com as cuidadoras, por incrível que pareça, elas desconhecem todas essas situações. A outra colocou que o momento de estar junto e aquele tempinho que ela não tinha antes, né? Embora ela estivesse sempre junto com a criança, que a criança não ia para a CMEI, né? Ela estava sempre junto com a criança, mas ela não tirava esse tempinho que agora ela havia começado a tirar. A outra colocou que, olha, eu mudei bastante, eu sou mais compreensiva com os meus filhos. A outra diz, estou tendo mais paciência e mais diálogo. A outra relatou, melhorou, agora somos mais amigas e brincamos bastante. Então, aqui foram algumas apenas, sabe? Mas nós tivemos várias respostas, avaliações, assim, que a gente ficou assim, foi muita surpresa para a gente mesmo, porque parece que você desenvolve algo tão básico, tão simples,
que depois, lá no final, você vê, assim, o tamanho do resultado, o tamanho da mudança de comportamento do adulto cuidador com aquela criança. E, consequentemente, se o adulto muda o comportamento, muitas vezes o comportamento daquela criança que aquele adulto tinha até então como uma birra, como alguma coisa nesse sentido, aquela criança também acaba mudando o comportamento. Então, os resultados realmente foram bastante positivos e até deu um gás para a gente realmente continuar com as nossas atividades, porque eu confesso para vocês que no início do nosso atendimento da primeira infância, a gente tinha bastante receio, né, de como fazer esse atendimento, de como que essas famílias iam aderir a esses atendimentos. Então, assim, com esses resultados, a gente realmente conseguiu compreender da importância desse serviço, né, para a vinculação dessas crianças. E claro, né, nem tudo são flores, nós temos inúmeros desafios. A primeira delas, sem dúvida, é a adesão dos cuidadores, né, principalmente na questão que a maioria são mulheres. Então, assim, elas sempre, não vão porque eu tenho que lavar roupa, hoje eu fui não sei aonde, hoje eu acordei tarde. E o que a gente percebe? A adesão de quem realmente é um público prioritaríssimo é a mais difícil. Então, muitas vezes, aquelas que mais precisam estar sendo acompanhadas, aquelas que mais precisam estar no serviço de convivência, são aquelas que menos aderem. E é claro que a gente consegue compreender todo o contexto do porquê dessa não adesão. Então, a gente faz busca ativa, a gente faz a visita, a gente liga, a gente está sempre em contato, né, para que essa família, para que essa cuidadora realmente venha para o serviço de convivência. Mas não é fácil. Então, um grupo que todos os nossos grupos é até 10, né? Então, nós temos grupos que tem 12, porque a gente sabe que vai 5, 6, 4. Então, assim, um dos nossos desafios é realmente estudar melhor sobre o serviço de convivência, é buscar outras estratégias, embora a gente saiba que a não adesão não compete somente a questão da equipe, das atividades, do acolhimento, né? Isso também faz parte, mas é um contexto muito maior e muitas vezes de uma vulnerabilidade muito grande que aquela família se encontra. Nós temos aí o desafio da capacitação de equipe, né? Nossa equipe de orientadores, todos de nível médio. Nós não temos essa capacitação para atender, por exemplo, bebês, né? Nós temos mãe que nasce o bebê, 20 dias depois, ela está dentro do serviço de convivência, porque ali é a referência delas. Elas mesmas já falaram para nós, olha, aqui é um lugar que eu venho, que eu consigo relaxar, um lugar, né, que é mais silencioso, um lugar limpinho, cheiroso, que no final você tem uma alimentação preparada com carinho, é um lugar que você não fica ouvindo gritos. Nós temos muitas mães que, infelizmente, têm companheiros em casa que sofrem violência doméstica. Então, assim, ali é o espaço de referência delas. Então, essa capacitação de equipe, nós precisamos também ter, né, para que cada vez mais a gente consiga fazer com que essa família realmente tenha mais desejo de estar no serviço de convivência. Temos o desafio dos espaços pensados para esse ciclo de vida, né, visto que os nossos ambientes da primeira infância são os mesmos ambientes para as crianças da modalidade 2, com exceção de uma sala em específico que nós temos lá, que é uma sala bem grande, tem banheiros dentro dessa sala, que nós utilizamos especificamente para a primeiríssima infância, que é uma sala toda preparada com tatame, sem móvel, sabe? Só que as outras salas, como nós temos 6 grupos, são as salas normais das demais crianças. Então, a gente também precisa entender que esses espaços precisam ser pensados para esse ciclo de vida. A questão do desafio criança sem cuidador, né? Nós nunca atendemos sem um cuidador, contudo, já deixamos de inserir criança, porque a cuidadora se recusou aí com a criança, né? Então, a gente tem esse desafio também, mas no sentido de conversar com essas famílias, com as equipes, de dizer assim, olha, o serviço de convivência para essa modalidade, ele somente se terá resultado se estiver junto com o cuidador. Caso contrário, ele perde totalmente a sua característica, né, que é diferente da modalidade 2. Então, a gente precisa ter essa clareza também de conversar com a mãe, de mostrar para ela quais são os objetivos do serviço de convivência e por isso que ela precisa estar junto, ou alguém, né, a quem ela vai demandar esse cuidado dessa criança, se caso ela não puder ir. Um desafio também é a gente desconsiderar a questão da parentalidade,
que é uma das especificidades desse serviço, como já coloquei acima, né? Então, eu desconsidero a importância desse cuidador junto, ou seja, consequentemente, eu perco toda a especificidade, que é a mais importante desse serviço, que é justamente a gente fortalecer esses vínculos, né, entre o cuidador e a criança. E também um desafio da gente pensar fora da caixa, né, da gente pensar atividades que vão para além da recreação. Por que para além? Porque nós podemos sim desenvolver atividade de recreação, né? Quem falou que não? Podemos sim desenvolver atividade de brinquedoteca, várias atividades, mas nós precisamos pensar para além, né? E o para além é sempre pensar, como eu disse anteriormente, na questão da família, né? De como que essa vai prover esse cuidado, essa proteção, essa afetividade. Então, a gente se utiliza de estratégias de recreação, da brinquedoteca e de tantas outras atividades que nós podemos desenvolver, mas precisamos pensar sempre para além disso, porque senão nós vamos virar um espaço apenas de chegou a criança, jogou um brinquedinho ali, brincou, conversou um pouquinho e vão para casa, né? E isso descaracteriza totalmente o serviço de convivência para esse ciclo de vida. E aqui são duas imagens do nosso serviço de convivência, né? Numa primeira ali são somente as crianças, e na outra, mais recentemente, esse menininho, foi a semana passada. É importante que a gente articule ações com outras políticas também, né? Como eu disse anteriormente, embora o serviço de convivência ele esteja na assistência social, mas compete todas as demais políticas trabalhar em função dessa proteção dessas crianças também. Então, nessa atividade, foi semana passada, uma articulação que a gente teve com a USF do território, ou seja, o posto de saúde de território, onde foi a dentista e toda a sua equipe. Aí foi trabalhado, pode ver lá atrás, as cuidadoras junto com as crianças. Então, a dentista, ela trabalhou com essas cuidadoras, conversou, demonstrou, ensinou, desde como fazer uma escovação, desde como cuidar da higiene bucal de um bebezinho, né, até desses maiorzinhos. Então, essas articulações são muito importantes também. Então, essa semana a gente vai ter mais uma articulação também, que vai um pessoal do bombeiro ensinar manobras de desgases. Então, assim, tudo isso a gente vai articulando para que a gente possa prover para essas famílias também conhecimentos que até então elas não tinham. E, por incrível que pareça, quando a gente traz essas parcerias, se deixar, fica 3, 4 horas, porque elas perguntam, elas questionam, elas têm muita dúvida. E isso é o mais importante dentro do serviço de convivência, não é somente as atividades em si que a gente desenvolve ali, mas todos os demais conhecimentos que a gente consegue trazer para essas famílias, né, que é a chave do serviço de convivência dessa modalidade, nós podemos dizer assim, né? Se não está a família junto, esse serviço de convivência, ele não vai ter o resultado que a gente espera realmente que ele tenha. Gente, basicamente é isso que eu preparei das características gerais do serviço de convivência. Claro que tem muitas outras coisas que a gente poderia estar falando, né, da questão do PAIF, da questão de equipe, de espaço, de como planejar, né, de como que eu começo a fazer esse planejamento, da gente estudar detalhadamente cada eixo, mas eu quis trazer para vocês, assim, o básico, né, do serviço de convivência mesmo, e depois eu acho que a Andréa vai fazendo como na modalidade 2, né, explicando um pouquinho mais de cada componente, digamos assim, do público prioritário, embora ele não foge muito da modalidade 2, né, André? Alguém tem alguma pergunta? Será, André? A Juliene, ela mandou no chat se você vai colocar esse slide no grupo. Gente, vocês me cobram. Alguém me cobrou da outra vez, eu não lembro se eu mandei ou não, mas eu posso pôr. Posso colocar sim. Se vocês não pode me cobrar no privado, não tem problema não. Se vocês cobram na hora, eu já mando, não esqueça. Mas tem muito mais coisa, tá, gente? Realmente eu fiz um pouco correndo, tem muito mais coisa para a gente falar da primeira infância, mas como eu disse, a primeira infância também é algo novo para mim, tá? Então, assim, eu tenho lido, diferente da modalidade 2, né, que eu já venho atendendo há muitos anos, a modalidade da primeira infância é muito novo para mim também, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa ler, que a gente precisa entender, e principalmente entender para que a gente possa discutir com a nossa gestão também, quando traz algumas questões que querem que a gente trabalhe, que a gente vai verificar e que não é bem característica de um serviço de convivência como ele deve ser feito, né? Então, assim, também é novidade para nós, é algo muito novo. Confesso que no início eu fiquei bem receosa e também, mas hoje eu vejo realmente que ele tem resultados muito positivos, né?
Então, assim, acho que vale a pena realmente a gente investir nesse atendimento. Como já falaram para mim, mas para isso tem as creches, os CMEs. A gente tem que pensar que são características totalmente diferentes. O que a gente trabalha no serviço de convivência é totalmente diferente do que você trabalha no CMEI. Tanto é que no CMEI você chega, deixa a sua criança de manhã, que nem eu deixava o meu, e buscava 6 horas da tarde. 3, 4 vezes no ano eu ia para uma reunião. O serviço de convivência é totalmente ao contrário, né? Então, assim, os objetivos, ele é totalmente ao contrário. E se a gente parar para pensar, por que lá na modalidade 2, quando a gente conversou sobre, a gente tem tanta violação de direitos? Nosso serviço é preventivo. E onde que eu começo a fazer a prevenção? Com 6, 7 anos? Não, eu preciso começar lá na maternidade, na gestação, os grupos de gestante que tem. Então, a gente começa ali a prevenção. E a gente quer começar lá na modalidade 2, quando não na modalidade 3, nos adolescentes. Aí a gente não dá conta, a gente não sabe por quê, e a culpa é sempre deles, né? Mas a gente esquece que se o nosso serviço ele é preventivo, a gente devia começar a prevenir lá na primeira infância mesmo. Então, a gente para pensar, a gente devia começar a pensar muito focado na primeira infância para a gente ir seguindo as outras modalidades. No nosso caso, a criança completou 6 anos, ela está na primeira infância, automaticamente a gente tem vaga, ela já vai para a modalidade 2, se a gente continuar acompanhando essa família, né? E as nossas famílias, elas são bastante numerosas, né? Então, os nossos grupos de primeira infância, esse é um gargalo muito grande nosso, que agora a gente está conseguindo trabalhar um pouco melhor. Mas é justamente essa mescla, né? De eu ter famílias que têm criança de 1 ano, que tem criança de 3, tem criança de 6, Então, a gente precisa... E outra coisa, né? No dia que a gente desenvolve o grupo da primeira infância, que é na terça tarde, por exemplo, eu ainda tenho que pensar que aquela mãe vai trazer todas as demais crianças que talvez estejam na modalidade 2 minha, porque naquele dia não tem a modalidade 2, que eu atendo só a primeira infância, porque eu não consigo atender todos, que é a mesma equipe, o mesmo espaço. Então, eu tenho que pegar um oficineiro para atender as crianças de 6, 7, 8 anos que ela tem. Então, a gente tem que pensar tudo isso também, porque senão a gente entra naquela questão assim, que eu já vi muitas vezes falar, olha, hoje é só a primeira infância, mas eu tenho de 7 anos, o que eu faço? Olha, não pode trazer junto. Aí ou a criança fica em situação, né, de desproteção em casa, ou aquela mãe não vai, porque ela não tem onde deixar essa criança. Então, o serviço de convivência, ele precisa ser pensado realmente fora da caixa, né? Não dá para pensar assim, eu tenho uma ação ali com a família e vai vir só aquela cuidadora. Não, nesse dia ela quer trazer primo, quer trazer... Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Porque realmente... E quando você começa fechar muito esses atendimentos, é onde você acaba não tendo adesão dessas famílias, né? Então, a primeira infância, realmente, ela é uma caixinha de surpresa todos os encontros para nós, né? Mas a gente vê resultados positivos, sim. E aqui em Cascavel, a tendência é a gente fortalecer cada vez mais o atendimento da primeira infância. Todas as unidades já fazem atendimento da primeira infância, né? Todas. Teve unidade que começou em 2021, a unidade que eu trabalho foi a última que começou, em 2022, com um grupo. No ano seguinte, foi feito o plano de ação, já tivemos daí meta de 6 grupos. Então, agora a gente tem 6 grupos. Se a gente parar para pensar, são bastante crianças, né? São 60 crianças, né? Mais seus cuidadores, né? E cuidadores, como eu disse, de todos os ciclos de vida, né? Que você precisa saber como trabalhar ali também. Mas não é fácil, a equipe, ela tem trazido bastante dificuldade para a gente, sabe, André? Bastante mesmo. Olha, como é que eu vou trabalhar com um bebê que nem gatinha? Porque na ideia ela tem que trabalhar com ele. Como é que eu vou trabalhar com aquela mãe? Então, assim, e a gente não tem essa capacitação. O que a gente teve sim algumas capacitações, né? Mas não foram ainda o suficiente. Então, a gente se apega nas leituras, tem muitos vídeos já falando sobre isso, né? Então, a gente vai fazendo isso, como o rapaz lá fala, está posto para nós e não adianta a gente ficar falando que não tem capacitação. Então, a gente tem que, estou atendendo e preciso de capacitação para que eu possa atender da melhor forma possível, né? E assim a gente vai fazendo. Mas alguém, será? Eu não estou conseguindo ver nada, entendeu? Meu computador virou... A Letícia, ela está te perguntando o técnico, se o técnico, ele acompanha as atividades durante todo o tempo, ou seria só o educador? Não, é a mesma coisa da modalidade 2 que eu expliquei. Vou falar da minha realidade, né? Então, a nossa realidade, nós temos a equipe de orientadores, temos oficineiros, mas os grupos são os orientadores, né?
Nós temos a técnica do PAIF, que é do CRAS, que não fica com a gente todos os dias, o CRAS é do lado, mas nós temos a nossa técnica do serviço de convivência, que é outra pedagoga. Então, assim, semanalmente a técnica do PAIF, ela vai até a nossa unidade, mas a gente está sempre em contato com ela. Então, ela participa de alguns encontros de planejamento, mas não sempre. Então, ela tem o conhecimento que é sendo desenvolvido, mas ela não participa da execução do grupo. Quem executa o grupo são os orientadores, porém, eu sempre digo assim, eles não executam por conta própria. Foi feito já antes um planejamento coletivo, né, com a nossa técnica, que é a pedagoga. Normalmente, 1 ou 2 vezes por mês, a técnica de referência está nesse planejamento, mas ela não participa da execução do grupo. Ela já participou de alguns encontros mais pontuais com essas cuidadoras, mas não ela desenvolvendo o grupo, né? A técnica de referência do PAIF, ela não tem essa função de executar o grupo, né? Mas ela tem a função de acompanhar, de orientar, de estar nos planejamentos, né? Então, quem executa é os orientadores, e também não é a nossa técnica. Em alguns encontros que nós fizemos no ano passado, que a gente vai falar sobre alguns temas específicos, aí sim, aí quem executou foi a nossa técnica, que é a pedagoga, e eu também executei junto com ela. Mas são outras atividades, mas do grupo em si, não é a técnica, tá? Show. Mais alguma? Até porque, né, se a técnica for executar grupo, como é que ela vai acompanhar as nossas famílias no PAIF? Como é que ela vai acompanhar esses atendimentos? Né, que já são inúmeros, né? Porque eu já vi alguns municípios mesmo que a técnica vai e ela executa o grupo. No meu caso, eu tenho um grupo de primeira infância na terça à tarde, na quarta de manhã. E os demais grupos da modalidade 2 eu tenho todos os dias, com exceção da terça. Então, como que ela vai acompanhar todos esses grupos, né? E são 170 crianças das outras modalidades, né? Mais 60, são 200 e poucas crianças, né? Por semana, todos os dias eu tenho 170 dentro da unidade, né? Então, não tem nem como, né? Vocês fazem quantos encontros por mês? A primeira infância é 1 por semana, toda Um por terça-feira. semana. Nós temos 4 grupos terça-feira à tarde, que é amanhã, inclusive, e 2 grupos na quarta de manhã. São 6 grupos, mas uma vez por semana. Cada grupo, uma vez por semana, carga horária de 1h30, mais ou menos. Às vezes dá 1h45, porque delas demoram na alimentação, mas cada grupo é uma vez por semana. E mesmo assim, a gente tem dificuldade dessa vinculação. Por isso que o caderno, né, diz, né, para evitar de fazer, que pode ser quinzenal, mas para a gente cuidar. Porque, que nem eu te disse, e o semanal é assim, ó, amanhã é dia de grupo. Hoje, a orientadora, que é responsável do grupo tal, lá, ela já mandou o convitinho no grupo de WhatsApp, ela já lembrou aquela cuidadora, olha, amanhã é o nosso grupo da primeira infância. Então, tem que ter toda essa atenção diferenciada. Porque, que nem eu falei, os maiores da modalidade 2, eles vão, né? Eles vão todos sozinhos, nossos, na verdade. Mas os da primeira infância, não. Se a cuidadora não levar, a criança não vai. Então, toda vez que tem grupo da primeira infância, um dia antes, a gente já tem um convitinho pronto até, porque não dá tempo de ficar toda hora falando, elas já disparam. Então, cada orientadora que é responsável de um grupo, ela já dispara. Olha, amanhã é dia do nosso grupo, né? Não faltem, né? Então, assim, a gente tem que ter todo esse acompanhamento para que realmente a gente consiga mantê-los no grupo, né? E normalmente são aquelas, como eu te disse, aquelas que vêm encaminhada, de CREAS, de conselho, são aquelas que a gente mais tem dificuldade de adesão. Muita dificuldade mesmo, né? Então, a gente faz busca. Então, elas vêm... Tem algumas que elas vão, no mês, um encontro. Mas elas não desistem. Então, a gente continua fazendo essa busca, entendeu? Então, não é aquela coisa, foi um no mês, vou desligar. Não, se foi um no mês daquela que veio de encaminhamento, para nós já está ótimo, até a gente conseguir fazer com que ela vincule um pouco mais, né? Então, por isso tem terça que tem um grupo de 10, tem 5, o outro tem 6, e assim vai, sabe? Vai indo desse jeito. Então, é um grupo, assim, bem difícil de você acompanhar. Por isso que aquela questão de você desenvolver o eixo de forma sequenciada não rola para nós, entendeu? Não rola de jeito nenhum. Sim. Nem na modalidade 2, que tirar na modalidade 1. Né? Aquela que vai uma vez no mês, como que eu vou desenvolver de forma sequenciada? Principalmente na primeira infância, eu tenho que desenvolver a partir das demandas delas, né? Da adulta, né? Da cuidadora, né? Aqui em Cascavel tem um serviço do lado do nosso, que ele atende primeira infância, exclusiva para adolescentes mães. O que acontece? As adolescentes, elas não querem muitas vezes estar num grupo, como eu te disse, eu tenho
mulheres de 60 anos, 70, 50, então elas se sentem bem ali, né, uma adolescente de 16, 17 anos. Então, tem um serviço do lado que ele ficou exclusivo para atender essa demanda de adolescentes mães. Então, elas vão lá, fazem esse atendimento, daí o atendimento delas é todo diferenciado também, né, que daí é só as adolescentes jovens ali também. Porque foi necessário fazer isso, que o nosso território tem bastante adolescentes mães, né? Então, foi feito essa separação, porque a gente viu que junto não ia rolar. Nós temos só uma adolescente mãe. As demais é tudo desse serviço, que é bem do ladinho do nosso daí. Beleza. Adriana, te agradeço pela sua colaboração. Foi bem explicado aqui. Os slides são muito bons também, se você puder compartilhar realmente lá no grupo, né? E se mais alguém tiver dúvidas, eu penso que, né, tem a liberdade de lançar as dúvidas lá no grupo, né? Sim, daí se eu não souber, eu vou pesquisar. Como eu falei, também é novo para mim. Tem bastante questões, mas é muito importante, eu penso assim, quanto mais a gente fala, a gente troca, né? A gente tem que ler, tem que pesquisar, né? Então, consegue observar coisas que até então a gente não tinha parado para pensar, né? E uma coisa importante que eu acabei citando é o caderno de atividades do serviço, né? Ele traz ali atividades prontas, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração as nossas demandas, né? Eu foco muito na questão da demanda. Porque, para mim, se você não pensa na demanda, você faz igual para todo mundo, e não é assim que funciona, né? Então, o caderno ali, para quem está começando, ele te dá, assim, um embasamento muito bom, né? Então, para quem tem muita dúvida ainda, então vale a pena você pegar o caderno, tem as atividades prontas, mas normalmente você precisa fazer algumas adaptações ali, mas pelo menos você tem um norte, né? O caderno de atividades pelo menos te dá um norte muito bom, para quando a gente está começando e não sabe, foi assim com nós. Vamos atender a primeira infância? Vamos. Tá, e vamos partir da onde? Então, o caderno veio também, e é sempre importante a gente estar dando uma olhada nesse caderno também, né? Show. Só abrir um parênteses aqui, algumas colegas, elas estão mandando algumas dúvidas, alguns comentários no chat sobre atividades com outras faixas etárias, né? Por exemplo, adolescente, né, a Juliane colocando aqui que ela é recém-contratada, né? A Jarliane é um pouco perdida também, né, porque está provavelmente ele iniciando. Então, né, só para pontuar que eu vou compartilhar lá no grupo depois o link do YouTube, que nós temos todos os encontros anteriores, né, que já foram tratados sobre os outros públicos, as outras faixas etárias, né, que foi falado, e aí vocês podem estar assistindo essas aulas, esses vídeos, né, porque aí a gente vai, cada encontro é uma pergunta do caderno, né, então cada encontro é um assunto, né, então hoje a Adriana se propôs falar especificamente da primeira infância, né, de 0 a 6 anos, mas nós temos já, inclusive, gravações da Adriana mesmo, contribuições da Adriana e demais colegas que também falam das outras faixas etárias, tá? Então, eu vou mandar o link lá no grupo para vocês, que vocês possam estar assistindo, né? E aí a gente vai conversando lá no grupo, tá? Só para a gente não se estender muito hoje, tá, meninas, né? A gente está começando a semana aí. E assim, dúvidas a gente sempre vai ter, né? Mas eu sempre digo assim, pega esse caderno, a gente tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler, li o vezes, meu caderno é rabiscado, assim, sabe? Porque nós não temos um outro local para a gente pesquisar, né, André? A gente só tem esse caderno, basicamente, né? Então, assim, a gente olha, tem que ler, reler, e buscar outros conhecimentos, né? A primeira infância é uma modalidade complexa? Modalidade 2 é. Quem trabalha com adolescente, meu Deus, mais ainda, né? Eu já trabalhei com adolescente, não trabalho mais, mas confesso que de todas as modalidades é a que eu mais gosto. Só que é a mais desafiadora do que todas as demais. Gente, trabalhar com adolescente precisa ser, antenada, né? Precisa estar no tempo deles, né? Então, precisa se despedir de muitos preconceitos, de muitas questões, né? Então, trabalhar com adolescente, se você fizer algumas coisinhas básicas, não adere um, né? Acho que os adolescentes hoje também é uma das maiores dificuldades dentro das unidades de serviço de convivência, trabalhar com as questões dos adolescentes, né? Mas é desafiador também, eu gosto muito da questão. Acho que o único que eu não sou muito, assim, mais pro lado é idoso. Idoso não é muito minha praia, não. Não é muito minha praia, não. Mas, assim, acho bacana quem trabalha, mas não é minha praia. Nunca li muito sobre, sabe?
Mas é por aí mesmo, tem que pesquisar, ler, trocar ideias, experiências, né? E assim a gente vai construindo. Uhum. Pessoal, vamos fazer uma foto, registrar esse momento de hoje, para nós deixarmos, né, guardadinho aí esse dia. A Ilza aqui, ó, foi ótima a aula de hoje, tá, Adriana? Parabéns. Obrigada. Parabéns. A Ilza é nossa colega que não desiste nunca, ela está conosco todas as noites. Alguém pode fazer a fotinho? Alguém consegue fazer a fotinho? Se alguém conseguiu, só avisa. Aí já joga lá no grupo, faz favor. Alguém conseguiu? Alguém fez? Andréia, eu consigo fazer, só descompartilhe a tela, que tá todo mundo bem pequenininho, mas aí eu consigo fazer aqui. Tem que ser a Adriana. Peraí. Gente, aqui tá tudo, peraí. Você para o compartilhamento. Isso. Parou? Não. Gente, tem 1000 telas abertas na minha aqui. Peraí, pelo amor de Deus. Tchau. Olha aí, peraí. Você tem que parar o compartilhamento. Na setinha. Mas eu tô aí na 7, eu não sei porque ele abriu várias, peraí, várias coisas aqui. Do lado dos emojis ali, da mãozinha. Do lado. Aí, clica aí. Isso. Parar. Foi. Isso. Certinho? Foi, eu consegui tirar uma. Quer que tire outra? Peraí. Aí. Eu sou a mais arrumada, né? Meu marido pergunta, você vai ficar com essa roupa? Eu falei, claro, eu não vou dançar, não vou sair, não vou passear, só vou... Do jeito que eu chego, eu não vou e sento. Então tá, gente, obrigada, tá? Obrigada, viu? Até mais. Obrigada, Ada. Obrigada, meninas. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.